cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa do presidente dessa casa, Dr. Eliano Enzo. Um agradecimento especial ao professor Dr. Vitor Marcelo pelo convite, pela honra de me oportunizar esse momento, e saudando também aqui alunos, ex-alunos, colegas, professores, como a professora Adriana Arevula. É uma satisfação muito grande estar, nesse momento, iniciando uma conversa proposta como tratar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, com esse grupo tão seleto e tão amigo. Falar sobre direitos das crianças e dos adolescentes, direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, nos impõe voltarmos à raiz da questão. E a raiz dessa questão está justamente na doutrina da proteção integral, que se encontra consagrada e adotada em nossa lei maior. Sem dúvida, a Constituição brasileira de 1988, entre outras inovações que nos trouxe, veio de maneira muito apropriada consagrar a doutrina da proteção integral para funcionar, inclusive, como princípio reitor dessa área, desse campo do direito. Sobretudo, se nós cotejarmos como se praticava anteriormente, ao tempo dos códigos de menores, primeiramente o de 1927, também conhecido, denominado como Código Melo Matos, e depois o Código de Menores de 1979, perceberemos as mudanças, a mudança principalmente do ponto de vista ideológico, doutrinário, que se adotou para o tratamento de toda e qualquer questão que possa estar relacionada à proteção dos interesses e dos direitos da criança e do adolescente. A Constituição de 88, por intermédio de vários dispositivos, mas principalmente por intermédio de seu artigo 227, no primeiro momento revoga a lei anterior, Código de Menores de 1979. Num outro momento, consagra a adoção da doutrina da proteção integral. E ato contínuo determina que uma nova lei especial pudesse ser produzida para disciplinar, para regulamentar a aplicação dessa doutrina. Mas o que a doutrina da proteção integral nos indica? Existem conceitos, definições variados, mas o que mais nos importa, acredito eu, será justamente perceber o âmago dessa doutrina. E o que essa doutrina, acima de tudo, preconiza é que crianças e adolescentes sejam vistos e sejam tratados como sujeitos de direitos, numa oposição muito grande ao entendimento que era não só esposado, como praticado pelos antigos códigos de menores, uma vez que naquela época, chamados genericamente como menores, tanto as crianças quanto os adolescentes eram vistos e tratados como meros objetos de medidas judiciais que se fizessem necessárias a serem aplicadas em relação a eles. Muito bem. Então, a doutrina da proteção integral, ela elege a condição de sujeitos de direitos. E mais ainda, lembra que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, o que significa que são pessoas que, até pela sua tenra idade, pela faixa etária que se encontram até os 18 anos, precisam de uma proteção especial, porque estão em processo de amadurecimento. Então, essa constatação, essa premissa realmente vai nortear
o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, elaborada com fundamento na Constituição de 88, principalmente em seu artigo 227. É importante salientar também, e isso nós colocamos numa apresentação gráfica do que estamos tratando, que hoje a matéria em si, ela não está apenas amparada na Constituição, na nova ordem constitucional que chegou com esses novos ares, com essas mudanças. Mas, além disso, está consolidada na lei especial que se elaborou para regulamentar a disciplina. E mais ainda, contextualizada com normativas internacionais, sobretudo normas internacionais de proteção dos direitos humanos e ainda em conexão com algumas normas administrativas de produção interna que vão se reunir, vão se integrar ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para que realmente se efetive o que está preconizado pela Constituição e pela Lei 8.069 de 90. É oportuno também salientar que no pretérito ao tempo dos antigos códigos de menores e sob a égide de textos constitucionais anteriores também, os chamados menores de idade, eles eram atendidos quando diante de duas grandes problemáticas que eles poderiam estar vivendo em suas vidas. Ou seja, o Código de Menores de 79 é inclusive explícito em relação a isso, porque define no seu artigo 2º o que era considerado um menor em situação irregular. Talvez não possamos afirmar que existisse a teoria ou a doutrina da situação irregular adotada então pelos dois antigos códigos menores, mas na realidade era o que se praticava. Por quê? Os menores, eles eram atendidos ou até mesmo socorridos quando exibissem duas situações. Uma, estivessem abandonados à própria sorte, porque a sua família assim havia se comportado, estava se comportando. Então, isso caracterizava, sem dúvida, um perigo social e uma situação de risco para o próprio menor de idade, fosse criança ou fosse adolescente. Por outro lado também, um outro ponto que suscitava a atenção do poder público, e era nesses termos que o Código de Menores fazia a colocação em seu artigo 2º, era quando esse menor, já num descontrole maior, numa perda de orientação da própria família, se lançava à prática de atos chamados, considerados como atos antissociais. E isso caracterizava o que à época, inclusive, se chamava de delinquência. Era um delinquente. Ele se colocava numa situação de delinquência juvenil. Então, aí, nesses casos, numa hipótese ou na outra, em que a família estava faltando ao seu compromisso, à sua missão, ou, pior ainda, o menor já havia enveredado por um caminho mais complicado, já estava sendo até considerado um delinquente, nessas situações é que então o poder público se sentia no dever de atuar, de interferir, de oferecer o socorro. Já era um momento de socorro realmente para aquele menor. Então, esse contexto era caracterizado pela chamada situação irregular. Com a chegada da nova lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse cenário mudou radicalmente. Pela doutrina da proteção integral, toda e qualquer criança, assim como todo e qualquer adolescente, esteja sendo
cuidado, criado, educado pela família ou não, esteja ele já envolvido com uma prática de ato infracional ou não, de qualquer modo, ele é um sujeito de direitos. E isso tem que acontecer, tem que ser realizado. Os direitos fundamentais do ser humano, e particularmente das crianças e dos adolescentes, quer dizer, projetados para esse especial segmento social, formado por crianças, pessoas até 12 anos, e adolescentes dos 12 aos 18 anos de idade, tem que acontecer, porque está garantido no texto constitucional, está consolidado na lei especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E um outro detalhe: as leis anteriores denominavam-se códigos. Tivemos o Código Melo Matos, de 1927, depois veio o Código de Menores, de 1979, e agora temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não foi à toa que a denominação também foi alterada. Por que não temos um Código da Criança e do Adolescente? Temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente porque a lei já nasceu com essa intenção, com a tarefa de garantir os direitos fundamentais de toda e qualquer criança, assim como de todo e qualquer adolescente, independente de estar numa situação de risco, de perigo, vivendo alguma problemática mais séria ou mesmo estando numa situação irregular. Então, o que nós temos firmado e consagrado é essa união, essa integração entre várias normas, inclusive no âmbito externo, como também as normas internas, canalizadas todas, direcionadas todas, para fazer valer essa doutrina adotada, que é a doutrina da proteção integral. Quando falamos aqui em um desses 4 pilares do sistema de proteção da criança e do adolescente, adotado e praticado, ou com todo esforço, se busca praticar no Brasil, as normas internacionais de proteção de direitos humanos, nós podemos lembrar, por exemplo, da Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, lá em 1924, promovida pela Liga das Nações, que foi, na realidade, o primeiro documento internacional com essa tão significativa proposta. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, tão famosa, tão conhecida, posto que é adotada pela Organização das Nações Unidas em 1959, a qual proclamou pioneiramente a ideia de que criança e adolescente devem ser considerados e tratados como sujeitos de direitos. A Convenção dos Direitos da Criança, aprovada em novembro de 1989, pela resolução número 44 da ONU também, é um outro documento de porte internacional e sempre observado e até seguido pelo ordenamento jurídico pátrio. E para culminar, precisamos registrar, até pela influência, pela carga de influência tão expressiva que teve sobre a Constituição de 88 e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras mínimas de Beijing, originárias de um grande encontro, de um grande congresso internacional realizado naquela cidade na China, e do qual resultaram então essas regras aprovadas pela resolução número 40/33 de novembro de 1985. Essas regras, inclusive, foram de perto elaboradas e acompanhadas por nós, já que tivemos naquele congresso internacional a presença e a participação
de um grande magistrado brasileiro que se destacou muito nessa área, o ex-juiz de menores, hoje já falecido, o doutor Alírio Cavalieri, e que à época era, inclusive, o vice-presidente desse congresso internacional que reunia não só os juízes de menores, mas também os juízes de família. E isso, com certeza, essa participação dos juízes de família só fazia fortalecer todo o trabalho, todo o empenho dos juízes de menores. Com alusão à Constituição Brasileira de 88, além do artigo 227, que sem dúvida é o dispositivo-chave da matéria em sede constitucional, porque ele, além do caput, com a força total de declarar e consagrar a doutrina da proteção integral, ele também alinha os primeiros ou os principais direitos fundamentais da criança e do adolescente, e ainda, na parte final do caput, se preocupa em estabelecer de maneira expressa algumas proibições, vedações essas que se reportam exatamente às situações mais críticas que ainda assim, lamentavelmente, são vividas por muitas crianças, por muitos adolescentes. A negligência, a violência, a opressão, o descaso da própria família, dos responsáveis e muitas vezes do poder público, da sociedade, quando é dever de todos, da família, do Estado e da sociedade, zelar para que, ao contrário, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, o direito à vida, à saúde, à dignidade, sempre tão importante, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que foi já lembrado e mencionado também, não é diferente, talvez muito mais ainda, com uma preocupação peculiar para com as crianças e os adolescentes. Mas o artigo 227, ele vem com vários parágrafos, incisos e alíneas, trazer ainda alguns detalhamentos que se referem a questões de suma importância relacionadas aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Por exemplo, quando no seu parágrafo 3º, e para não deixar de homenagear a nossa doutora Andréia Cabo, uma advogada que nos antecedeu de maneira tão brilhante na sua exposição, lembrar que, consoante o parágrafo 3º, a idade mínima de 14 anos, excepcionalmente, pode ser admitida para o trabalho, na condição de aprendiz, mas que esse trabalho, obviamente, atenda a critérios e condições rigorosas, o que nem sempre ocorre na prática, que é a proibição do trabalho insalubre, noturno, perigoso e que, acima de tudo, não traga nenhum risco, nenhuma ameaça à descontinuidade de estudos desse adolescente. Lembrando ainda que os direitos previdenciários e trabalhistas, mesmo na condição de aprendiz, estão garantidos, são assegurados. O acesso, então, do adolescente trabalhador à escola, como já falamos, é um ponto crucial nessa questão. Com alusão, por exemplo, à prática de ato infracional, quando o adolescente ele entra em conflito com a lei, quando ele se envolve de um modo ou de outro na prática de um ato infracional, levando-se em conta que ato infracional é a conduta típica descrita como análoga a uma contravenção penal ou a um crime. Então, disse que o adolescente e até na prática crianças se envolvem ou podem estar diretamente envolvidos mesmo com a prática do ato infracional. Uma vez constatado e dando-se prosseguimento a uma investigação e posteriormente a um processo, se couber, lembrar que há 3 princípios especialmente declarados
para a condução desse processo de apuração do ato infracional. Brevidade, excepcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana projetada naquele adolescente que está sendo processado e que virá a ser julgado ao final. Então, que seja breve, que seja excepcional, ou seja, condizente com a peculiaridade de que se trata de uma pessoa em desenvolvimento, em processo de amadurecimento e, sobretudo, com respeito à dignidade da pessoa humana, com respeito à dignidade daquele adolescente. Enfim, vários outros parágrafos estão contemplados do artigo 227, trazendo exatamente um desdobramento da aplicação da doutrina da proteção integral. Não poderia deixar de fazer pelo menos uma sinalização ao parágrafo 5º, na medida em que ele fala da possibilidade da adoção internacional. É uma hipótese de exceção, porque, em regra, dever-se-á dar preferência ao adotante nacional, sempre que possível, mas há casos em que não acontece. E a oportunidade que surge para aquela criança ou para aquele adolescente que carece de uma família substituta, que precisa ser integrado à convivência familiar, ser criado e educado no seio de uma família, a que acontece é de um estrangeiro, de uma família estrangeira. Então, é prevista a adoção internacional, porque o mais importante é aproveitar essa oportunidade no sentido de oferecer a convivência familiar que foi subtraída, que está sendo negada àquela criança ou àquele adolescente. Obviamente que a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela cuida de maneira criteriosa a respeito dessa alternativa da adoção internacional, trazendo alguns critérios, algumas exigências que são especiais para a hipótese da adoção internacional. Mas a adoção, sem dúvida, tem se revestido como um dos institutos mais importantes na seara do direito da criança e do adolescente, porque, através da adoção, geralmente consegue-se resolver a necessidade da convivência familiar e a efetivação de um dos direitos fundamentais de toda criança e de todo adolescente, que é justamente a família, a convivência familiar, o direito a ser criado e educado e se desenvolver no seio de uma família. Outros dispositivos da nossa Constituição, a Lei de 227, tratam de temas intimamente relacionados ao direito da criança e do adolescente. Por exemplo, 228, logo a seguir, ele trata da inimputabilidade de menores até 18 anos de idade, que nós sabemos que é uma questão polêmica, altamente controvertida, que geralmente, a todo momento, de modo até recorrente, tem provocado debates, discussões e até o oferecimento por parte dos estudiosos de alternativas, de novos parâmetros, sugerindo rebaixamento até 16 anos e outras ideias que até agora não vingaram. Permanece a regra que tem provocado tanto debate, tanta discussão. Agora, a provocação dos debates reside não propriamente na regra, é claro, mas sim nas estatísticas, que cada vez aumentam mais no sentido de apontar um crescimento de crianças, inclusive, não só adolescentes, envolvidos cada vez mais cedo com a prática de ato infracional. Ainda entendo oportuno, dentro desse nosso esboço apresentado inicialmente, acentuar um quarto pilar nessa integração do sistema de proteção dos direitos da criança e do adolescente,
normas internacionais de proteção dos direitos humanos, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas administrativas. Lembrar que as normas administrativas se encontram capitaneadas principalmente pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né? Que conforme o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se estabelece como um órgão colegiado deliberativo, numa composição paritária muito interessante, porque integra a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E na composição dos seus membros, tanto titulares quanto suplentes, está conjugando não só representantes do poder público, especialmente do poder executivo, mas também representantes de ONGs, de organizações não governamentais que representam e traduzem, na verdade, a participação da sociedade civil organizada. E ainda, para completar essas breves considerações a respeito da doutrina da proteção integral, precisamos lembrar que uma outra importante diferença, uma outra inovação implementada pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em comparação às legislações pretéritas, reside justamente na nova concepção de que, em sede do direito da criança e do adolescente, deve-se abrir o espaço que for necessário, oportunizando a participação de instâncias não só de fiscalização, como de órgãos colegiados, já que no passado praticamente o juiz concentrava em torno de si mesmo e da sua tarefa, do exercício da judicatura, toda a responsabilidade para enfrentar e resolucionar as questões ligadas a um menor. Hoje não, hoje é claro, o juiz, ele tem o seu papel tão importante como sempre, mas além de trabalhar com outros operadores do direito, o promotor da infância e da juventude tem hoje uma particular importância na sua atuação, sem dúvida, defensor público, advogados, ele também conta com o apoio da equipe multidisciplinar, aonde encontramos profissionais, inclusive de outras áreas, que nas suas especializações estarão oferecendo importantes contribuições com pareceres técnicos, laudos periciais, que vão ser juntados para um exame mais profundo, mais criterioso e até uma possibilidade de avaliação mais segura por parte de quem decide, de quem julga, de quem vai sentenciar. Falo e me reporto aos psicólogos, aos assistentes sociais, aos pedagogos, aos administradores, aos profissionais de saúde, de um modo geral, porque muitas vezes há uma questão de saúde, uma questão médica até, envolvida no problema, e claro, o expert naquele tema, naquele assunto, é que deve estar sendo chamado, convidado a participar e a colaborar e a mostrar o caminho especializado para que se conduza finalmente à solução do problema. Mas em se tratando ainda de órgãos colegiados, como eu mencionei, é importante destacar que hoje, e isso veio com a nova doutrina, com a nova legislação, temos o Conselho Tutelar. Esse órgão colegiado, que é fruto da própria sociedade, que é a representação, é a participação, sem dúvida, da sociedade na colaboração do enfrentamento e resolução de questões que estejam atingindo, inclusive, famílias, não só as próprias crianças, os próprios adolescentes, mas suas famílias também, muitas vezes envolvendo situações
que se originaram da escola, onde a criança acabou desaguando e demonstrando o seu problema, ou pelo seu comportamento, está sinalizando que algo anda errado com ele, que alguma coisa possa estar errada também, até na sua própria casa. Enfim, o Conselho Tutelar tem esse papel, muitas vezes catalisador, reunir e poder, com o debate, com o estudo, sobretudo com o diálogo, chegar ao denominador comum para enfrentar e resolver aquela questão da criança e do adolescente. Eu quero ainda, já caminhando para uma finalização, não querendo abusar da atenção e sobretudo da paciência de todos, agradecendo muito por isso, quero lembrar ainda que o nosso maior desafio constante realmente, é exatamente com a efetivação. A doutrina é bonita, a ideia é maravilhosa, o esforço do legislador constituinte merece aplausos, o esforço do legislador especial, a colaboração inclusive de eminentes magistrados especializados na área do direito da criança e do adolescente, promotores de justiça, tudo foi da melhor dedicação, da melhor boa intenção, mas o desafio sempre existiu e sempre existirá, o desafio de efetivação, de sair do papel, de fazer acontecer. E não apenas protegendo os interesses e direitos de toda criança, de todo adolescente, como também colaborando para a sua formação, para a sua educação, já que, sem dúvida, a principal palavra de ordem, salvo o melhor juízo, no campo do direito da criança e do adolescente, me parece ser cuidar. Criança, adolescente, são pessoas em desenvolvimento, são pessoas em processo de amadurecimento, de crescimento, e, acima de tudo, o que eles precisam e o que eles merecem é do cuidado que há de ser dispensado, não só pelos seus pais ou responsáveis, pela sua família, mas também pelo Estado, pelo poder público, por todos nós, pela sociedade. Que assim seja. Um abraço grande, muito obrigada. A 8ª subseção da OAB São Gonçalo, nesse instante tenho o prazer de receber a nobre colega professora Maria do Carmo, e gostaríamos de ouvir da professora a respeito dos assuntos referentes a esse instante de realização da OAB, preocupada na formação do acadêmico, né, do novo profissional da área, é lógico, gonçalense aqui, que vai atuar em nosso município. Então, professora, eu gostaria de saber da senhora essa iniciativa, o que acha dela, se é muito importante. Creio que sim, mas gostaria de saber a sua opinião, por favor. Com certeza, uma iniciativa que merece o nosso aplauso pela oportunidade que está sendo oferecida principalmente aos estudantes de direito, futuros operadores do direito, com discussões, com debates de temas os mais variados possíveis e todos da maior importância para a formação acadêmica deles e para a preparação do futuro profissional do direito. É um seminário, inclusive, muito interessante, muito oportuno, comemorativo do mês do advogado, mês de agosto, mês do advogado e também mês do estudante. É importante que isso seja frisado e meus parabéns à iniciativa da ordem, né, da 8ª subseção, no sentido de não só estar prestigiando o advogado, mas também o estudante de direito, nesse mês, que é o mês do advogado e o mês do estudante. Eu sei que aqui presentes vários ex-alunos da professora, né, e jovens alunos da professora também, quando voltar para a sala de aula, sempre quando volta, é lógico, de um seminário, conforme esse aqui ou outro, eu sei que muitas perguntas acontecem, né? Muitas interrogações. Conta pra gente qual é o interesse, qual é esse comentário posterior ao seminário
dois acadêmicos, dos estudantes em sala de aula. Como é que fica? Como é que fica o fervor? Como é que fica depois, lá na sala? Muito oportuna a sua pergunta, até porque eu tenho a dizer que hoje mesmo, assim que encerramos o seminário, que o presidente declarou o encerramento do evento, para a foto, né, comemorativa que reuniu todos os presentes, eu tive a grata satisfação não só de ser abraçada por ex-alunos, como alguns alunos ex e atuais vieram já colocar para mim algumas observações, alguns questionamentos sobre a palestra que ministrei anteriormente e no que tange aos alunos que hoje estão estudando comigo, são meus atuais alunos, com certeza nós daremos sequência, nós vamos aprofundar. Hoje ficou, para esses principalmente, como uma provocação muito saudável, muito importante, né, e que faz parte também do nosso mistério de professor, além do mistério de advogado. A 8ª Subseção São Gonçalo agradece a presença da professora, esperando que retorne aqui em breve para novamente nos presentear com essa bela palestra, com seu conhecimento, e ficamos aqui gratos desde já por esse e pelo próximo comparecimento. Eu é que agradeço toda a atenção, todo o carinho e quero deixar um abraço muito querido para o professor Vitor Marcelo, que é o principal responsável de eu estar aqui hoje, né? Eu ministrei aula a manhã inteira, trabalhei à tarde, mas consegui chegar a tempo de poder estar participando e estou muito feliz e muito agradecida por essa oportunidade. Um abraço grande a todos, ao nosso presidente, doutor Eliano Enzo, que para minha felicidade e meu orgulho é também um ex-aluno. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora.